Roda Viva! Sejam muito bem-vindos ao Planeta Mulher. Venha fazer parte da nossa família. Basta se inscrever aqui no nosso canal, porque nós trazemos sempre o melhor dos Açores para você. E hoje no nosso programa nós temos uma história que poderia ser uma de qualquer uma das 8 mil milhões de histórias do mundo. Mas é uma história muito especial. É uma história que não é uma história de tristeza. É uma história que sim, passou por tristeza, mas chegou na vitória, na alegria. E por isso mesmo eu recebo aqui na nossa casa, aqui no Planeta Mulher, eu tenho comigo Gabriela e Ruth Martins, mãe e filhas. Hoje nós vamos partilhar conosco aqui uma história tão bonita que desde que eu conheci, desde que eu tomei conhecimento, eu tive vontade de trazer aqui no Planeta Mulher, porque é mais do que uma história. É uma inspiração para toda a gente que está aí nos ouvindo e toda a gente que eventualmente pode estar passando por alguma dificuldade. Portanto, sejam bem-vindas, minhas duas queridas, que eu já conheço há tanto tempo e, na verdade, a Ruth eu conheci mesmo hoje, sim, não é? Mas pelo menos sua mãe já tinha falado muito de você e que bom que é assim. Quem é que vai começar contando a história primeiro? É a Ruth? É. Ruth é filha única, tem um rapaz, mas de mulher é a filha única. A queridinha da mamãe e do papai e de toda a família. E como é que foi a infância? Foi feliz. Foi feliz? Sim, foi muitas brincadeiras. A gente temos um quintal muito grande, então estávamos sempre a brincar. Eu tenho fotografias cheias de terra, a brincar com as minhas primas, a gente fazia desatinos, íamos roubar as rações à minha tia para fazer comida. Ai. Assim, fomos sempre assim, sem preocupações. Também tínhamos as nossas responsabilidades da escola, os trabalhos, sim, também tínhamos, sabíamos quando é que tínhamos o espaço para brincar e o espaço para estudar, mas em geral... Viver nos Açores é um privilégio. Exatamente. Não é? Exatamente. Não ter aquelas responsabilidades todas, às vezes de ficar 1 hora, 2 no trânsito. Não. Ou seja, aliás, você tinha uma coisa melhor, porque sua mãe trabalhava também com criança. Sim. Então você, pelo que a gente falou aqui um pouquinho antes da entrevista, você também ainda ia para a escola onde ela trabalhava? Sim, antes de entrar no colégio, né? Antes de entrar na pré. Era. E como é que era estar com a sua bebê? Era. É sempre maravilhoso a gente ter os filhos da gente por perto, né? Verdade. Pronto. E depois então, a Gabriela, a Gabriela começa a perceber que tem uma filha que é o amor da sua vida e começa a crescer. E quando é que surge uma tristeza na nossa vida? Foi em setembro de 2017. Setembro de 2017, um pouco antes da pandemia. Sim. É? Quando a pandemia veio já estava melhor. Já estava mais resolvido sim. a questão? Sim. Mas foi num contexto muito estranho. Por quê? Porque você estuda, você vai para a faculdade. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, sim. Pronto. Até aí você nunca tinha sentido absolutamente nada. Nada. Não é? Quer dizer, nesse ano... Ainda em 2017? Sim, eu comecei a ter muita comichão no corpo. Mas não aparecia aquelas borbulhinhas, era uma comichão assim... Sim. Anormal. E então queixava-me aos meus pais, também estava lá fora, prontos, preocupada com os estudos, mas dizia sempre a eles que estava com muita comichão. Era assim uma comichão assim de repente. Se calhar era uma alergia, pensava que era uma alergia? Sim, a gente chegou com muitos médicos, fomos às urgências várias vezes, chegamos a consultar os privados e assim. E o que falavam? Depois chegaram a dizer que pronto, que podia ser sarna ou assim, que era para a gente lavar as roupas em água muito quente, não sei o quê. Deram-nos 1001 tratamentos e nunca se chegou a perceber. Cada vez piorava. Sim, cada vez era pior. Eu chegava a fazer ferida nas pernas, porque tinha muita comichão no corpo todo, mas era sobretudo nas pernas. E então tudo o que eu apanhava, escovas, do cabelo, tudo o que eu apanhava e queria era... Tinha assim, coçar? Sim. E cheguei a partir os punhos, as coisas, porque tinha uma comichão fora do normal. Uma comichão então muito forte. Sim. E isso era uma época muito especial de sua vida, porque geralmente o primeiro ano de uma universidade, os primeiros anos, são sempre anos maravilhosos, de muita festa, de conhecimento. Nem por isso, né? Porque também fazia direito não é um curso assim propriamente fácil. Não, mas realmente o ano em que o sentimento que estava a ter da faculdade podia ser uma coisa boa foi exatamente nessa altura. Porque o meu primeiro ano de adaptação foi muito difícil, porque eu gostava muito de estar aqui e nunca tinha saído daqui, a não ser para ir fazer um intercâmbio com a minha turma no 6º ano. De resto, eu estava sempre, mais me costuma dizer, debaixo da saia da minha mãe. Sim. E eu adorava estar. E essa é completamente uma galinha, como eu, que conheço. E do meu pai, gostava muito de estar em casa, e eu gosto muito de sair com eles e assim.
E então nunca tinha tido a experiência. Então o primeiro ano foi muito difícil para mim porque eu tive prestes a desistir do curso e queria voltar para a terceira. Aliás, eu acho que isso acontece com muitos terceiristas. Sim. Muitos É muito desistem mesmo, difícil. muitos voltam, porque também é difícil. Esses dias alguém falou pra mim, o que é viver num paraíso e depois ter que viver lá no continente ainda estudando, porque existe uma pressão grande, não é? O problema nunca foi, por exemplo, estar lá sozinha para me desenrascar, porque eu sempre desde pequenina que a minha mãe sempre me ensinou a terminar a vida, não é? Como a gente diz, a limpar a casa, estender roupa, pronto, já como a parte da comida que era a parte assim mais complicada, mas a gente fomos desenrascando. Era sentir a falta de, pronto, chegar a casa e ainda tê-los lá e o miminho dos papais, né? Sim, era diferente. A gente fazia videochamada todos os dias durante horas quando eu chegava da faculdade, mas não era a mesma coisa. E depois saber que a gente também, para poder estar lá, por exemplo, eu tinha muitos colegas que iam passar os fins de semana à casa porque viviam a horas de distância, de autocarro. Nos Açores não acontece. Nos Açores não acontece. A gente tinha, como eu estava em Coimbra, eu ainda tinha 2 horas e meia de autocarro até o aeroporto de Lisboa e depois 2 horas e meia de avião. Ou seja, era difícil de meter-me aqui assim com a facilidade, não era fácil. A Gabriela chorou muito quando essa foi para a faculdade? Muito. Porque foi muito tempo para adaptar, foi muito difícil. É difícil. Como é que foi essa adaptação? Muito difícil. Mas assim, a pergunta nem é essa, alguma vez adaptou? Não. Eu também não. Essa é a verdade, Gabriela, eu também não. E depois do comichão, o que acontece? Passou? Não. E depois a gente foi durante o verão, quando eu vim depois dos exames e passei tudo, então eu vim mais cedinho e então a gente decidimos ir à clínica da praia que tinha um doutor, um médico de fora e fomos lá e ele mandou-nos fazer análises e entretanto nessa semana que estava à espera do resultado das análises apareceu-me aqui no pescoço uma massa, uma bola. E ao início a gente até pensou que fosse fosse má postura, porque a verdade é que eu nunca tive uma postura muito boa. E então quando eu estava a ver televisão assim, gostava de estar... Via-se mesmo? Conseguia ver? O primeiro dia era mais ou menos, era só mais a dor. Sim. E depois no dia que fui para as urgências, já foi nesse dia que eu senti mais dor, porque eu já tinha saído para fora e tinha assim uma bola assim grande no pescoço. E depois foi nesse dia que a gente fomos para as urgências de Angra. A gente fiz uma série de exames. Nesse dia vim para casa porque eles não tinham, acho que não havia a possibilidade de ficar internada nesse dia, mas mandaram-nos estar lá às 8 da manhã no dia a seguir para ser internada e continuar os exames necessários. E depois foi nesse dia que eu soube o que é que... E nesse dia eles já falaram que era, então o quê? Qual foi o diagnóstico? Foi doença linfoproliferativa, foi o cancro, pronto, para ser assim, mas sim. E um cancro onde? A gente supostamente diz que é um linfoma de Hodgkin, em que a parte maior estava aqui e depois também acho que tinha identificado aqui na parte da tiroide e entre o mediastino. Então as coisas médicas, mas a parte maior estava aqui. Estava aqui. E era inoperável, por isso é que tive que recorrer aos tratamentos. E aí, muito importante, eu agradeço vocês duas estarem aqui. E por quê? Porque existe um estudo, as estimativas dizem que nos próximos 10 anos, 1 a cada 4 pessoas vai ter algum tipo de cancro. Então essa é uma realidade de todas nós. E quanto mais a gente trouxer esse assunto para a mesa, quanto mais nós falarmos sobre isso, sobretudo sobre como manifestou, como aconteceu, mas sobretudo um caso de sucesso. Porque você curou, você está aqui e tem uma vida linda junto com a sua mãe. Agora, Gabriela, fala pra gente o que você sente quando você recebe, o que uma mãe sente quando recebe um diagnóstico desse? É terrível. Alguma vez passou pela sua cabeça? Não. Você lembra do dia, Gabi? Como é que foi isso? Ela deu entrada na urgência e a doutora que atendeu viu e disse: aguardem um pouco, eu vou chamar a minha colega. Depois entrou uma doutora, depois entrou mais uma, depois entrou mais uma e todos a verem. E vi logo que acontecia alguma coisa, mas longe da ideia de ser um problema tão grave. Afinal, ela tinha 18 anos. 18. E depois o doutor José António chegou para dela, apalpou-lhe o pescoço e perguntou há quanto tempo é que ela tinha aquilo. E ela disse: foi de ontem para hoje. E ele disse: não, isto já está aqui há muito tempo. E indicou a sua colega, a doutora Guadalupe, que é um anjo, que chamasse o doutor Miguel para fazer eco, raio-x. E a gente ia às duas para o corredor fora e ela dizia assim: oh mãe, isso não é cancro, isso é arruto, pelo amor de Deus. Ela ainda fez-me essa pergunta. Você teve esse medo? Pois, porque já tinha visto algumas pessoas da minha idade e até tinha tido um caso próximo, meses antes, pronto,
Pois tem acontecido muito, Sim. essa é uma realidade. E a gente pensa sempre, quando vê aqueles médicos todos à nossa volta e dizem aquilo, a gente pensa que não pode ser uma coisa boa, não é? Normalmente a gente quando vai ao hospital nunca é uma coisa boa, mas não tão com um Não grau tão de grave. gravidez. Sim, exatamente. Sim. E qual foi o prognóstico? O que eles disseram logo? Depois ela fez a eco e o raio-x. Sim. E depois a doutora disse, a Ruth vai ficar aqui, falou com o doutor Miguel quando acabou a eco e agora a mãe vem mais eu. E eu quando me sentei no consultório, ela disse, eu tenho uma notícia para dar, Gabriela, a Ruth tem uma massa. E, Falou primeiro para você. Sim. E tudo indica que é um linfoma, é um cancro. E pronto, e foi assim. Como é que passa essa noite? Quem deu a notícia para Gabriela? Não, Para ela foi o doutor. Para mim Ruth? foi só no dia a seguir. A minha mãe ainda soube no dia que eu fui para a urgência. à Ela não noite. soube. Eu não soube nesse dia. A minha mãe não me contou Sim. nem nada. Eu fui normal. Voltaram para casa? Não. Ela, como ia embarcar na quinta-feira, isso foi numa quarta, na quinta ela ia embarcar. Não, na sexta, que na quinta eu fui internada na quinta e ia embora na Sim. sexta. E ela então disse à doutora, a doutora disse, amanhã às 7 da manhã estás aqui na urgência em jejum. E ela disse, o amanhã não vem porque eu vou embarcar. E ela disse, não, tens que fazer uns exames, que depois a gente fala sobre isso. Ok. E ela tinha dito, olha, como a gente vai à urgência e eu vou-me embora amanhã e gostava de ir comer lulas ao quebra-mar. Ok. E o pai disse, ok, a gente vai. Olha, foi sair do hospital, eu a saber a notícia, sozinha. Você não podia nem sequer partilhar com ela Não. ainda e com seu marido. E depois saltamos todos para o carro e fomos para o quebra-mar. Como é que estava esse coração? Não, eu não comi nada. E estava inchada de chorar. E eles só diziam, oh, mas não vai comer, não quer. E chegou um ponto que eles estavam a comer e disse, eu vou para a rua, que eu vou falar com a tia Paula, a dizer que eu não vou trabalhar amanhã e eu tenho que ir falar com ela. E eu fui para fora, foi gritar. E a Ruth, nesse momento ainda inocente. Sim. Não é? Sempre a pensar que ia embarcar. Sim. E então, quando eu cheguei a casa, disse ao meu marido. Depois disse a ele o que é que se passava. E no dia a seguir ela soube para a doutora Guadalupe. Foi o mesmo médico que te falou? Foi a mesma médica que me acompanhou na altura. E na altura eu tinha percebido, porque ela não me disse diretamente. Até quando eu fui fazer a biópsia no dia a seguir com o Dr. Miguel, ele disse que era uma doença que cada vez mais aparecia nos jovens, mas que tinha tratamento. Eu, longe da minha ideia, eu nunca associei, nunca. Porque a gente se não Pois, pensa... 18 anos a gente pensa, ele tem a vida pela frente. E a gente não pensa isso nem sequer para ninguém tomar para a gente e para os nossos, não é? É uma coisa que não se deseja a ninguém, quanto mais para as pessoas e para a gente, não é? E então, pronto, ele disse isso e eu, tudo bem, não faz mal. Depois fui para o quarto, a doutora mandou a minha mãe almoçar e a minha prima também, que entretanto ela tinha ido para lá quando soube que eu estava no hospital, e disse que queria falar comigo. E depois disse que não ia para fora, que tinha que ficar, não podia estar para fora, que tinha que ficar cá. E aí comecei a achar que já sabia que não era muito bom. E depois ela também, mas eu continuei a não associar a doença. Depois ela disse lá um nome esquisito e também não associei a doença. Ainda não tinha falado cancro, a palavra Não. cancro. Quando ela me disse que o meu cabelo ia cair e que voltaria a crescer, aí é que a ficha caiu. aí é que a minha ficha caiu. Porque aí é que eu percebi que normalmente a gente associa a perda de cabelo a uma doença dessas. Sim. E foi aí que eu percebi que realmente a coisa não estava muito famosa e pronto. E depois foi E aí qual que- foi a reação? Aí comecei a chorar. E sua mãe estava? Não, a doutora Não tinha quis. mandado ir comer qualquer coisa para eu ficar sozinha com Sim, ela. Foi só a gente as duas. Sim. Então aí foi o dia que me custou mais, que foi o dia que eu soube. Depois a partir daí... Foi? eu Algum já- momento vocês falaram, vocês duas pensaram, eu vou morrer? Isso vai acontecer? Eu posso não sobreviver? Eu estava com isso. Sim, eu acho que quando é uma doença dessas, a gente nunca sabe. Por exemplo, eu também nunca tinha esperado que ela aparecesse. Agora eu pensava, e se um dia a seguir eu acordo e afinal ela está mais espalhada que aquilo que é suposto, ou afinal está pior que aquilo que é suposto, sei lá, acho que a doença é caracterizada por imprevisibilidades. E nesse Exato. caso, ou seja, se ela assim nunca esperava que ela me aparecesse, quem é que me diz que ela não vai piorar? Mas normalmente eu nunca me tentava pautar por esse pensamento, senão... Sim. Não, eu tinha muitas coisas para me distrair, sobretudo quando decidi que queria continuar a estudar. Então Aí é que foi o mais bonito. Sim. E disse a minha... Aliás, quem indicou essa entrevista, indicou por aí. A Ruth é uma menina que ela é tão gigante, ela tem uma força tão grande, que ela optou por não parar de estudar enquanto estava fazendo o tratamento. Agora, o mais incrível dessa história toda é que você estudava em Coimbra e seu tratamento foi aqui. Conta pra gente como é que foi esse processo.
Depois, inicialmente, eu disse logo aos meus pais que queria continuar a estudar, mas eles também sabem que sou muito preocupada com os estudos. Então a minha mãe disse logo, se for para ficar nervosa, não vais. Ela disse, É tão simples quanto isso. Não vais banhar doença. Pois, Exato. claro. Primeiro está não com faz bem a saúde. nada. E disse, não, eu vou só tentar fazer o meu melhor e depois eu vejo se conseguir fazer uma cadeira, senão eu repito mais um ano. Sim. E então, eu na altura, eu mandei vir que ainda tinha nem sequer aulas online. Eu nunca tive aulas, houve professores que eu nunca conhecia a cara, só um nome. Ok. O que me ajudou foram realmente as amigas que eu tinha As feito no colegas. ano a seguir, Sim. no ano antes, que realmente mandaram-me os apontamentos todos, que elas fizeram as aulas teóricas, as aulas práticas, mandaram-me alguns certos de livros, mandaram-me tudo o que tinham. E então, alguma dúvida que eu tivesse, também sempre se mostraram disponíveis para me ajudar. E então, eu em casa ocupava os meus dias, quando não estava assim mais mal disposta, que era mais o dia do tratamento, em que eu dormia muito e não queria estar em sítio nenhum. Fazia apontamentos, tentava perceber o mais dos livros, fazia os meus próprios apontamentos, lia os apontamentos dela e então comecei a fazer cabeça para isso. Claro que por um lado eu pensava, eu estou a estudar aqui em casa porque eu estou doente, mas por outro lado eu estava tanto focada em querer passar as cadeiras e fazer o máximo que eu conseguia que nem sequer me lembrava que estava doente. E isso é muito importante, né, na doença. E tinha um doença. objetivo para tentar alcançar pulmões. E então também nesse aspecto também temos muito que agradecer assim, ao Dr. Giacomo, que foi o doutor que eu lembro-me que ele pegou na minha capa do processo, acho que era até era verde clarinha, e ele sentou-se ao pé de mim, à minha frente, e disse, diz-me os dias dos teus exames, que é para eu conseguir conciliar com os tratamentos. E porque então, você fez quimioterapia e radioterapia também? A quimioterapia coincidiu com os exames do primeiro semestre e a radioterapia com os exames do segundo. Só fiz exames, nunca fiz frequências nesse ano. Porque não me dava jeito, porque na altura era, por exemplo, 3 em 3 semanas ou assim, ou seja, quando foi os exames era só para focar naquele coisa, então havia dias em que a gente chegava ao aeroporto de Lisboa, a minha mãe, coitada, ela cartava as nossas malas, porque a gente levava algumas coisas, roupas e assim, no metro, a gente ia até à estação de autocarro, apanhámos o autocarro e íamos para Coimbra, fazíamos o exame, no dia a seguir voltávamos para casa, fazíamos o tratamento, passado 2 ou 3 dias voltávamos para lá, e foi assim Gabriela, de onde que tira força para isso? Para passar por um percurso desse? Os filhos. O amor aos filhos, né? Temos muita coisa. De onde que... qual o momento que você achou mais difícil de todo esse processo? E a Ruth já falou, foi no dia que recebeu a notícia e o diagnóstico. Mas foi qual o dia mais difícil? Todos os dias. Era todos os dias uma preocupação. Uma preocupação. E o medo? Muito. Passava recorrente na sua cabeça que a sua filha podia morrer? E quando via esse pensamento, em que você se segurava? Nela. Em Deus? Nela? E Ruth? Já estão as duas a chorar, porque é mais do que natural, mas vocês duas se apoiaram uma à outra? Sim, assim, e no meu pai e no meu irmão. No seu irmão. Apesar da minha mãe ser mais emotiva da Claro! casa. Nós somos o meu pai era mais para dentro, mas também era... A gente tentava fazer a nossa vida normal, digamos assim, não é? Eu sabia que havia coisas que não eram normal, não é? Naquele tempo. Eu sabia que tinha uma coisa que me impedia de fazer outras coisas. Sim. Mas a gente também não se tentava muito pautar por isso. A gente fazia as nossas coisas normais, estudava. A gente, claro que não saía muita vez, porque todas as vezes que saía tinha que usar uma máscara e assim. Mas a gente tentava sempre procurar alguma coisa também para se distrair em casa quando não estava, porque a minha mãe ficou em casa durante esse processo todo comigo. Então, porque também é o seguinte, além do processo do cancro, além dessa dificuldade toda de você estar fazendo uma universidade fora da ilha, você ainda teve que passar por uma fase da pandemia, porque você já estava no finalzinho e a pandemia estava no começo, não foi assim? Não. Eu fiquei bem oficialmente, digamos assim, em novembro de 2018. Então ainda foi antes da pandemia, assim. A pandemia atrapalhou o meu percurso foi porque eu já estava no meu ano de finalista, antes de entrar para o mestrado. Portanto, por isso é que eu digo que é um percurso atribulado, porque em 6 anos de faculdade só estive lá assim, seguidos, 2 só. Foi o primeiro ano todo e foi o segundo semestre do terceiro. De resto foi sempre tudo em casa. Por causa da pandemia e por causa disto. E quando é que o cabelo cai? Foi quando começou a cair e comecei os tratamentos. Logo no primeiro tratamento. E comecei os tratamentos no dia 3 de outubro, porque foi no dia do bolo de leite das festas das Lascas, as festas da minha freguesia. Que é da sua freguesia. E foi o tratamento mais demorado que eu tive, porque foi o primeiro, a gente demorou lá mesmo muito tempo. A minha mãe acho que até tem uma fotografia de mim a dormir na cadeira, e até tem lá os livros que já estava a estudar para
para os exames, que já estava a começar a adiantar essa parte. Que foi aqui, o tratamento Sim, foi tudo aqui na não é? terceira. E a radioterapia na altura foi em São Miguel, porque não havia aqui ainda a aula de radioterapia aberta. Interessante que aconteceu quase que o contrário com vocês. Muita gente sai daqui para tratar lá fora e volta para cá para estar bem. Vocês foram o contrário. Você fez o tratamento aqui e viajava para estudar. E acho que é de uma coragem, é de uma... É mesmo como indicaram lá na nossa página. É ser muito gigante. É assim que eles identificaram vocês quando indicaram. O cabelo começa a cair, você teve que vocês mesmos rasparem? Sim, o cabelo começou a cair assim gradualmente. E como fiz o primeiro tratamento no dia 3 e já para o fim do mês, já quando eu ia tomar a ducha, já me começava a cair nas mãos. E começou-me assim a custar um bocadinho. Então eu disse à minha mãe, lava-me o cabelo. Só que ela também começou a gostar muito. E então ela disse, não, a gente tem que começar a perceber o que é que tem que fazer a seguir. Então a gente fomos por fases. Depois no dia 18 de outubro, cortámos o cabelo muito curtinho, que até temos uma forte, as duas. E depois no dia 24 de outubro, eu pedi ao meu pai para me cortar o cabelo. E ele que cortou? Sim. Raspou tudo? Sim. Sim. Fiquei sempre ali com uns cabelinhos mais não, sim, tudo. Muito choro nesse dia? Sim. Porque gostava muito do meu cabelo. E ainda gosto. E é um cabelo lindo, né? Hoje em dia não gosto de ter curto nem nada e gosto muito do meu cabelo. Então a primeira vez gostou muito. Gostou mesmo muito. As outras vezes já pedi a ele, olha, está a começar a cair outra vez, está a crescer, mas está a começar a cair, corte. E ele cortou. Aí já foi mais fácil, agora a primeira vez não. Sim. Dizem que nós temos muitos problemas até aparecer uma doença. Mas depois que a gente tem uma doença, já não tem mais problema porque é só aquela doença. E vocês pegaram isso com muita força. Vocês, como diz na Bíblia, vocês pegaram a cruz de vocês e seguiram. Teve que ser. Teve que ser. Só que vocês venceram. As coisas começaram a melhorar, não é isso? Sim. Apesar de toda a dificuldade, a Ruth consegue formar. É advogada. Não, eu sou jurista. É jurista? Sim. Tenho curso de licenciatura e mestrado. Licenciatura e mestrado? Depois ainda fiz mestrado, mas já estava melhor. Já estava melhor. No contexto de pandemia. Os 2 anos de mestrado, um ano e meio, foi tudo pandemia. E trabalha na sua área hoje também, o que é muito importante. E por que eu entro aqui nesse assunto? Quem passa por uma situação dessa, que é uma situação que ainda para muitos é uma situação de sentença de morte, e graças a Deus para você não é, você foi contra todas as estatísticas. O que se muda? Quem era a Ruth de antes e quem é a Ruth de hoje? É difícil a pergunta? Sim, um bocadinho, porque pronto, não é só isso que molda a gente, mas a gente relativiza um bocadinho as coisas, não é? Um bocadinho não, muito. Ok. E a gente aprende que realmente sem saúde não se faz nada. E o principal bem é a gente às vezes diz assim, mas ainda tenho isto e preciso daquilo. Não, tens saúde, pronto, o resto vais, quando puderes vais. E é assim. O que é que isso tudo te ensinou, Gabriela? Um dia de cada vez. Aliás, é interessante porque fala-se tanto nisso, tanto. É um dia de cada vez. Se a gente Mas a gente só dá valor quando passa. A gente só dá valor a essa conversa quando a gente passa. Mas Vocês têm casos na família? Já tinham casos na família que com essa mesma doença ou não? Pelo menos não na idade da Ruth, né? Não. Na idade da minha idade, não. E não foi o mesmo tipo como eu, mas foi cancro. Temos 2 ou 3 casos. E hoje, como está a sua vida? Tá bom. Olha o sorriso. Tá. Anda a trabalhar na sua área. Sim, senhora. Não é? Formadíssima com mestrado. Sim. Pronto, tenho a minha família bem, graças a Deus, de saúde. A mãe completamente babada. Tenho o meu namorado, que já disse para deixar aqui o recado que não está disponível. Esse é do melhor. Sim, e estou a trabalhar na minha área, a começar, já como a gente diz, a construir uma vida. Eu acabei o curso o ano passado, o mestrado, apresentei a minha tese e consegui concluir o mestrado. Depois consegui arranjar emprego na minha área aqui na ilha, que era o que eu queria, era ficar cá. Sim. E agora é... Desde a época da faculdade, por acaso? Mais ou menos. Você nem queria ir, pelos vistos. Não, pelos vistos queria ir, mas eu dizia à minha mãe e ao meu pai, credo, isto até é um bocado vergonhoso dizer, dizia à minha mãe no 12º ano, vou para fora estudar e não vem mais. Não. E só venho de férias, porque isto aqui não tem nada. E aliás, Gabriela começava a chorar já nessa época, né? E quando eu meti os pés lá fora, aqui percebi que aqui tinha tudo.
É, não é? É uma Então, coisa impressionante. E desde o primeiro momento que fiquei lá fora sozinha, que fiz meus pais a sair para a porta fora para irem para o aeroporto de Lisboa e eu fui para a faculdade ter a minha primeira praxe e a minha primeira aula da vida e disse logo que poder, vou-me embora daqui. E gostei muito do curso, da própria cidade, acho que nunca tive aquela ligação, por exemplo, como eu conheço alguns amigos meus, porque pronto, ainda estive lá esse tempo todo assim para isso, mas por exemplo, quando fui buscar as minhas coisas para me vir embora de vez do mestrado, claro que me custou, porque pronto, eu acabei de passar ali por momentos que me fizeram crescer bastante, sobretudo o meu primeiro ano. E foi ali que também, quando estive doente, também foi naquele quarto que estudei, foi ali que estive com a minha mãe, foi ali que consegui passar, foi ali que recebi a única nota que ainda passei do exame, tive 10 exames. Você deixou uma única para trás. Nem deixou para trás, você depois fez. Fiz no último ano. Eu ainda consegui passar a primeira e na data da segunda tentativa, que a gente chama a época de recurso, eu estava cá na terceira a fazer, nesse dia tinha tratamento de quimioterapia, então não podia ir. E entre um e outro, claro que não. Então, e chorei babirrão, chorei mais de contigo, tu ainda. Acredito. A minha mãe até disse, mulher, para que estás assim? A gente já sabia que podia alguma coisa correr mal, o que interessa é que, e até nem sequer tinha sido uma nota muito má, pronto. Mas não deu para passar, e então eu fiquei muito triste. Mas depois no último ano fiz, e correu bem, passou, ficou feita, e está feita. É tudo feito. Foi aquilo que eu disse no início do programa. Poderia ser qualquer história, mas é uma história de uma açoriana e de uma mãe que esteve aqui em todos os momentos, em cada um das lágrimas que caíram, em cada tratamento, em cada visita que vocês receberam, em cada não, em cada sim, e que passou. Pelo menos. E só temos que agradecer. Não é? Ao hospital, às enfermeiras, aos doutores. Fomos sempre muito bem acompanhados, sempre. É isso mesmo. Muito obrigada a vocês duas por Nós estarem agradecemos. aqui. Muito obrigada mesmo por estar E aqui. que ajuda a todos. É isso mesmo. Planeta Mulher de hoje termina com certeza com alegria, porque assim, independente do trabalho e do sofrimento que você estiver passando hoje, saiba que tudo pode melhorar. Tá aqui a prova. Até o próximo programa.